Você já se perguntou como é que o seu cliente percebe o seu negócio? Mas de verdade, como o seu cliente percebe o seu negócio e a sua marca? Não só o que você acha que ele percebe. Eu sou a Larissa, seja muito bem-vindo ao Conversa na Janela. Nessa temporada nós estamos gravando todos os episódios do Conversa na Janela na Morada dos Açores, que fica aqui em Governador Celso Ramos, Santa Catarina. Uma casa frente-mar, pé na areia, para estadias mais curtas ou mais longas, um lugar paradisíaco, uma grande experiência de contato com a natureza, para vir com a família, em casal, sozinho, porque vale muito a pena. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio mais detalhes sobre esse paraíso que é a Morada dos Açores. Então vamos lá. Como é que o seu cliente percebe o seu negócio, né? Como será que o cliente da Morada dos Açores percebe esse lugar? Essa conversa na janela surgiu de uma experiência que eu tive há pouco tempo numa padaria local da cidade onde eu sou. A padaria tinha a proposta de ser um café com os melhores croissants da cidade, tinha a proposta de ter pães artesanais, na verdade tinha várias propostas, né? Mas sempre fez parcerias com muitos influenciadores e sempre mostrando comidas grandes, né? Lanches grandes, bonitos, muitas frutas ou muito recheio, tudo, os pratos lindos, né? E para quem me acompanha também lá no Instagram sabe que eu sou muito apaixonada por café da manhã, então sempre tem no meu roteiro uma padaria nova para conhecer. E a proposta dessa padaria eram pratos muito bonitos, pães artesanais, croissants e tudo mais. E eu fui até a padaria num final de semana. A padaria é pequena, não tem muitas mesas, mas sempre tem bastante fila, muita gente esperando para entrar. A gente até conseguiu entrar, logo pegar uma mesa, mas a equipe não dá conta de atender a demanda e o volume de pessoas que entram na padaria, né? Porque ela é super movimentada. E a parte dos pães artesanais que tem na padaria, ela é uma parte mais enxuta e as fornadas não são frequentes. Então, se tu vai lá no final de semana, a data de fabricação muitas vezes é de quinta-feira, né? Não são fornadas frequentes, porque no final de semana eles têm muita gente chegando na padaria e provavelmente isso não deve ser produzido, né? Eu não sei como é que funciona, tô aqui falando em hipótese. E os croissants, que é um outro diferencial que eles apresentam nos vídeos e parcerias que eles fizeram, são croissants enormes, extremamente recheados com 1000 coisas. E o que acontece é que tu vê os garçons a todo momento, quando estão retirando os pratos da mesa, com mais da metade do croissant no prato. Porque não tem como comer aquele tanto de comida, né? Aquele tanto de croissant tão recheado. As pessoas acabam talvez não sendo avisadas do tamanho de fato que é o prato e acabam pedindo e não dando conta de comer. Então a gente vê um grande desperdício também de comida. E o caixa, olha, contando a experiência completa, né? E o outro ponto é que o caixa, ele é bem pequenininho. E eu não sei como que é o sistema deles, mas dá muito conflito ali na hora de conferir os itens. Eu acho que é porque uma parte fica na comanda do que é pedido para o garçom e tem muitos itens soltos, assim como os pães, itens de geladeira e tal. E aí isso fica sendo somado ali no caixa. Eu acho que é por isso que deve dar algum gargalo ali. Então é um local pequeno e a fila fica super grande e demora, né, para terminar de pagar. E aí eu fiquei pensando, né, poxa, é uma padaria que sim fez uma boa estratégia, né, pratos muito bonitos e usou as redes sociais para isso e atrai muitas pessoas, mas ela não oferece uma experiência adequada, né? Nisso que surgiu a ideia desse podcast, né? Como é que o cliente está percebendo o meu negócio, né? Será que ele volta? Será que ele percebe o valor daquilo que eu prometi para ele? Como que ele está percebendo? E nessa hora que a gente se pergunta como que o cliente está percebendo o negócio, é que a gente encontra alternativas de como que a gente pode melhorar a nossa experiência para fidelizar ou para criar novos produtos e novos serviços. Para quem viu o episódio sobre aquisição ou retenção de clientes, aqui vai o insight para complementar o episódio. Como é que a gente pode usar, né, dentro da estratégia de retenção à aquisição de clientes em complemento para que a gente consiga continuar crescendo. Ali eu vi assim, o gargalo, a má experiência, pessoas esperando muito tempo no caixa e largando os produtos, né? Porque eles falam que tem muitos pães artesanais, então tem gente que vai lá só para comprar os pães e largam os produtos porque a fila demora muito. Então assim, acaba que a experiência e o contexto, o desperdício de comida, acabam que não condizem muito com a expectativa
pelo menos da qual eu tinha quando fui até a padaria. E quando a gente pergunta, né, ou faz mais parte da jornada do cliente, entendendo como ele está percebendo, a gente consegue adequar a nossa comunicação. E eu não falo isso de um ponto de vista teórico, ou amplo, ou genérico, ou, né, algo mais generalista. É porque a comunicação, ela acontece não só verbal, né? Não é só o que você coloca, a sua logo, aquele vídeo que a padaria fez, mas acontece por todos os canais, pelo que a gente sente, pelas nossas percepções, pelo nosso repertório. Então, por isso, quando a gente vai construir, compor a comunicação de uma marca, a gente precisa pensar quais são os termos os termos que são familiares para esse público, quais são os ambientes, os locais, a gente tem que considerar isso, porque a gente tem que falar a língua daquelas pessoas. Então, nesse exemplo da padaria, né? O que será que as pessoas esperam quando eu convido esse público para vir para uma padaria que tem croissants e pães artesanais? O que elas esperam encontrar? Então a gente precisa captar essas nuances para que a gente possa se adequar, não de um ponto de vista teórico, né, e amplo de comunicação, mas adequar em todas as etapas da jornada do nosso cliente aquilo que a gente quer comunicar para que faça sentido para esse cliente ficar, indicar e até comprar, retornar, enfim, comprar ou adquirir o serviço ou produto que você oferece. Então, como é que você pode fazer esse tipo de pesquisa ou de abordagem com o seu cliente, né? Porque muitas vezes quando eu sugiro isso para os clientes que eu atendo, eles falam: Larissa, mas como é que eu vou ficar entrevistando tantos clientes? Mas como é que eu vou abordar sempre? Não é todo cliente que quer. Tudo bem, não precisa ser com todos. Tem 10, tem 5 que você consegue falar? Fala com esses 5. Pergunta para eles. E uma pergunta muito simples é: como é que você descreveria o meu negócio? Em 3 palavras, em 1 palavra? Como é que você descreveria em 1 palavra, em 2 palavras, a experiência que você teve com o produto ou serviço? Né? Se você indicasse esse produto, essa loja, esse negócio para alguém, por quais motivos você indicaria? Então, aí vai também do repertório, né? Por isso que a entrevista, a pesquisa de mercado é algo que é muito levado a sério, porque exige a interpretação e análise desses dados, mas você mesmo pode fazer perguntas super simples para entender um pouco de como que o seu cliente está te percebendo. E aí você vai voltar sobre aquilo que você está comunicando. Poxa, vou usar o exemplo da padaria de novo, né? Se eu estou comunicando que eu estou chamando as pessoas para vir para uma padaria que oferece o melhor croissant da cidade, os melhores pães artesanais e tudo mais, e eu chego lá, não consigo dar atendimento, os pães não são frescos, os croissants acabam, né, eu imagino até que as pessoas pagam por ele e não dão conta de comer e podem até se sentir de alguma forma prejudicados, né, por ter pago e não ter consumido. Tem desperdício, então isso impacta também no faturamento, péssima experiência para pagar. Será que é isso que eu estou comunicando e é isso que o meu cliente está percebendo? Então o fato de traduzir aquilo que você está comunicando para as etapas da jornada. E eu tive também a experiência com um dos meus clientes que estava com o desafio de subir o ticket dos serviços que ele entregava. Então, os clientes que já tinham a experiência com ele falavam na entrevista, eles precisavam aumentar o preço, eles não estão valorizando aquilo que eles estão entregando, tem muito valor, eles precisam aumentar o ticket dessa entrega. Em contrapartida, os novos clientes não percebiam o valor e não estavam dispostos a pagar mais. Então, tinha um gap na comunicação deles, em como eles estavam se posicionando e se comunicando para um público mais distante, como que eles estavam mostrando qual era o que eles iam gerar de valor para aqueles clientes e que não fazia com que eles percebessem, mas quem estava muito próximo e já tinha vivenciado sabia que aquilo tinha valor. Então, como é que a gente faz essas traduções dentro da jornada? Porque a percepção, né, da comunicação do seu negócio, ela passa pelo atendimento, ela passa pelo ambiente, seja no presencial, né, no ambiente físico, no ambiente digital, pelo pós-venda, pela forma como você resolve problemas, sobre as pessoas que atendem esse cliente. Então, tudo isso no imaginário do seu cliente vai compondo a percepção dele sobre o teu negócio. E aí é importante que você tenha essa rotina de entender como é que ele está te percebendo, como está sendo a experiência dele, para que você consiga traduzir, né, de qual é o seu objetivo, como é que o cliente está te percebendo e entender se dá um match, né? Entender se isso aqui combina o que o cliente percebe e aquilo que você entrega. E aí você pode traduzir em ações. Bom, se eu quero comunicar isso para o meu cliente, como é que eu posso traduzir isso no meu site? Se eu quero comunicar que eu sou tecnológico, que eu sou ágil,
E o meu site é um site cru, simples, que não tem nenhum tipo de experiência de acesso, eu não consigo falar com ninguém, não tenho chat, não combina, então aquilo vai quebrando promessas, né? Como se a gente fosse de alguma forma no inconsciente quebrando promessas ao longo da jornada, e muitas vezes a gente vai lá para a etapa final de fechamento, tentar corrigir algum gargalo, tentar alinhar algo com a equipe de vendas ou lá no sucesso do cliente, o que está acontecendo, por que o cliente saiu, por que o cliente não fecha. E às vezes a nossa comunicação não está consistente, não está coesa durante a jornada do cliente. Então, a forma como a gente se comunica, ou mesmo que tenha vindo por indicação, né, que alguém tenha indicado, de alguma forma essa pessoa vem com uma expectativa. Ela criou uma imagem, ela buscou, ou ela te procurou, ela foi indicada, seja qual for o canal, por algum motivo ela chegou até você. Ela tem alguma expectativa a partir daquilo que você está comunicando. E aí a experiência dela começa. Nesse momento que a experiência do cliente começa, ele pode ser surpreendido, ele pode subestimar, né? Ele pode ter uma experiência ruim, ou ele pode, poxa, era isso que eu queria. E aí você vai tendo que entender se o que você está comunicando está fazendo sentido em cada uma dessas etapas, né? Que é desenhar a sua jornada e encaixar a tradução, né? Como é que eu traduzo agilidade quando a gente compõe uma plataforma de marca? Fica aqui a dica também do episódio sobre branding, que vai te ajudar muito também a construir essa ideia do que eu tô falando. Se a gente fala que uma marca é empática, se eu quero que o meu cliente me perceba como uma autoridade no mercado, como é que eu traduzo isso em ações? Como é que eu escolho os canais? Como é que eu adequo isso no meu script de venda? Então, esse alinhamento da jornada é o que faz com que a gente construa essa percepção. Essa estratégia, ela é do negócio, né? Nem tudo vai ser comunicado de uma forma muito literal para o cliente, mas são as suas ações. Muitas vezes essa estratégia vai ser a escolha dos profissionais, o canal, o formato de atendimento, isso não vai ser tão literal para o cliente, mas isso constrói, se você tem essa estratégia construída, né, de posicionamento e comunicação do negócio, de acordo com a promessa que você se propõe a cumprir, ao longo do processo, o cliente vai percebendo o valor, então, inconscientemente, ele sente que as promessas e as expectativas estão sendo uma mosca. Estão sendo cumpridas ou superadas. Então, ainda tem outras formas gratuitas de você fazer esse tipo de análise, que é olhar, por exemplo, se você tem rede social, né, o perfil dos seguidores que você tem, o que eles estão comentando, que tipo de mensagem eles estão enviando no direct para você, ou se é no LinkedIn, ou se é no YouTube, o que eles estão comentando. Pode olhar isso em relação ao mercado também, o que outros concorrentes dentro desse mesmo mercado estão recebendo de avaliação do Google ou em outras plataformas, o que estão comentando nas outras páginas, porque aí você consegue entender como é que os clientes percebem, como é que é a relação deles com a sua marca e com a de outras marcas, porque isso reflete a percepção que eles têm sobre o teu negócio. E aí você precisa adequar, deixar isso de forma coerente. Aí você precisa de apoio de um profissional para fazer essa construção e essa tradução. E boa parte desses clientes que estão nesse momento, né, de eu quero crescer, mas não sei como, o que eu faço, que precisam fazer ajustes que passam ou pelo marketing, ou por vendas, ou por liderança, ou por adequação de posicionamento. Então depende muito da realidade de cada negócio. Eles começam fazendo muita coisa do que o mercado está fazendo. Então, tem que fazer tráfego pago, tem que fazer conteúdo na rede social. Eu preciso fazer um atendimento humanizado. E aí a gente precisa entender, mas qual que é o teu diferencial? O que o teu cliente percebe de valor e como é que você pode entregar isso? Então, muitas vezes são ajustes finos dentro desse processo estratégico que você traduz para a jornada do cliente, que faz com que o seu cliente feche a venda, por exemplo, com maior facilidade. E às vezes a quebra de promessas, né, no meio da jornada faz com que ele não feche. Então, vou dar um outro exemplo também de um cliente, de uma agência de marketing, que ela tinha um processo de abordagem de uma prospecção ativa a partir de um case muito grande que eles tinham de resultado, só que nessa jornada de prospecção que eles tinham, eles conseguiam um volume absurdo de agendamentos, de interesse a partir da estratégia deles de prospecção, mas não conseguiam fechamentos. Só que dentro dessa jornada de prospecção, eles tinham incluído 2 touch points
de abordagem presencial, de abordagem direta com o cliente, né, online. Então, um para apresentar esse case, aquela estratégia ali, o contexto, né, eu não vou trazer para cá, e outro para apresentar a proposta. Mas sendo uma agência de marketing voltada para o digital, o cliente está ali vendo um case voltado para o digital, é aquilo que interessa para o negócio dele. Ele já não tem muito tempo, é o público B2B. Então, se eu tô falando que eu sou ágil, que eu sou flexível, que eu faço tudo conectado em dados, eu crio uma jornada de prospecção com 2 touchpoints ao vivo, né, presenciais, sem conseguir entregar isso de alguma outra forma que entenda e compreenda a realidade desse cliente. Então, isso não dá o match, né? Quando a gente começou a fazer ajustes, né, nesse processo, a gente começou a aumentar a taxa de fechamento, com automação, com entregas mais coerentes com a realidade e a expectativa daquele cliente, do que aquele cliente percebia e esperava daquela marca. Então, esses ajustes, né, eu dei um exemplo aqui prático que é simples, mas que pode ser muito mais eficaz do que você, vou agora alterar minha marca, investir em tráfego pago e estar presente em todas as redes sociais. Não quer dizer que isso é errado, mas você primeiro precisa entender como é que o seu cliente te enxerga, qual é o diferencial que você entrega, né, que tipo de cliente que você quer atrair, para daí criar o seu contexto, né, eu digo que é traduzir em ações, em palavras, em sentimentos, em percepções que esse cliente vai ter. E aí tudo isso impacta na venda, tudo isso impacta na satisfação do cliente. E isso não vai ser consciente, né? Esses clientes não falaram assim, nossa, eles um dia me prospectaram e pediram para que eu fizesse 2 reuniões e aí por isso eu não quis fechar com eles. Então, o que o cliente vai dizer? Nossa, eu não sei, eu vi, mas aí depois eu não tive mais tempo, não consegui marcar. Então, aí vai de quem tem o repertório interpretar aquilo e traduzir aquilo em alguma ação que esteja conectado com a entrega de valor do negócio e o valor que o cliente percebe. Porque é muito comum os negócios, líderes, equipes comerciais fazerem ações que não significam que estão erradas, mas elas não estão coerentes com a proposta de valor do negócio e o valor que o cliente percebe. E aí, por isso, a gente acaba criando alguns gargalos nessa forma como o cliente enxerga o nosso negócio. E ter esse domínio, esse interesse de ser criterioso, pesquisar, investigar, analisar o ponto de vista do cliente para construir uma jornada mais sustentável, também te dá muito mais previsibilidade, porque você vai conseguindo resolver gargalos muito pequenos, né, que às vezes é um ajuste na apresentação, porque você controla muito bem essas etapas e essas percepções. E se você tem um posicionamento, se você tem uma estratégia de comunicação e uma clareza sobre o que você quer que o cliente perceba, aí você consegue traduzir isso para a jornada do seu cliente e adequar pequenas ações dentro da jornada que já vão ser pequenos incrementos que podem impactar no resultado no curto prazo, né, ao invés de fazer grandes movimentos. E é isso, esse foi o tema dessa conversa na janela. Eu te convido a seguir a gente por aqui, ativar as notificações. Também pode acompanhar a gente no YouTube, no Spotify, a gente também tá no Instagram, no TikTok. Eu também, estou sempre lá no Instagram compartilhando mais conteúdo. E vai ser muito bom ouvir a opinião de vocês em qualquer uma das redes sociais, nos comentários. Pode chamar que a gente gosta de conversar. E até a próxima Conversa na Janela. Tchau!